Queridos irmãos e irmãs, que cresça em nós a consciência de que Cristo Jesus é o pão vivo descido do céu e de que devemos participar com Ele da dinâmica da vida. Queridos, queridas, o evangelho que iremos rezar hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus hoje nos revela a dinâmica do reino. Ele faz a parte dele, mas conta com a nossa participação. Jesus alerta e chama, não permite que os discípulos despeçam as pessoas. Por quê? Uma vez que as pessoas fiquem dispersas, que elas voltem para suas vidas sem foco, sem um horizonte, famintas. Uma vez que os discípulos não sabiam o que fazer, Jesus mostra o quanto é importante a participação de cada um neste processo. Jesus, com o coração cheio de compaixão, não permite a dispersão daquele povo sofrido. Jesus diz no versículo 16: "Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer." E claro que os discípulos trouxeram o problema: não há comida para todos. O que temos é isto. E apresentou os pães e os peixes, poucos. E Jesus revela outro segredo que os nossos avós sempre nos ensinaram: o pouco com Deus é muito. E Jesus disse: "Trazei-os aqui." E os discípulos apresentaram aqueles pães e os peixes. E Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Pegou os pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Aqui estamos diante da ação amorosa de Deus, que abençoa, e a bênção de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, faz com que multiplique os nossos dons. Quantos dons, quantas capacidades, mas também quantas vezes nós não somos capazes de enxergar e de ver naquilo que está diante de nós, no pouco, a presença de Deus maravilhosa. Há pessoas que quando veem o pouco, sempre vão achar que é pouco e que nada vai dar e que não vai dar certo. E há outras pessoas que quando veem o pouco dizem: não, aqui há uma oportunidade de se transformar em muito. Então é preciso que tenhamos o coração cheio de compaixão. Não deixemos que ninguém volte para casa sem a bênção e sem a partilha, sem a participação do reino.
no reino de Deus. A participação significa bênção e partilha. Se eu rezo muito, se eu abençoo muito, mas se eu não divido, se eu não compartilho, se eu não distribuo, estamos cometendo um pecado seríssimo, que é o pecado de acumular, acumular, acumular e acumular. Sabemos todos que o problema da fome mundial não é a fome, mas o acúmulo. Enquanto uns gastam milhões de dólares para ir ao espaço, aqui na Terra, milhões de pessoas morrem de fome. Então, há uma certa desorientação no coração do ser humano. Para que saibamos partilhar e abençoar, peçamos esta graça ao Senhor neste dia. Que Santo Inácio de Loyola nos oriente a sermos pessoas mais justas, mais equânimes, mais participativas, e que o Senhor sempre nos surpreenda com seu amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Ele que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero agradecer a todos vocês, aquelas pessoas que participaram do nosso encontro inaciano nacional, no sábado à tarde. Que coisa linda! Éramos mais de 330 pessoas ali participando pelo Zoom, ao vivo. Fora aquelas que entraram e ficaram e voltaram depois. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado. Foi um momento lindo. Quero lembrar a vocês que teremos em breve o nosso curso sobre Santo Inácio de Loyola, da autobiografia. As pessoas interessadas, por favor, peçam informação pelo WhatsApp com o DDD 11 e o número é 9744 34 705. 9744 34 705. Um abraço, Deus nos abençoe, sigamos animados. Amém. Teu reino, Senhor, que surpresa!